chamo David e atualmente eu tenho 18 anos. E recentemente, agora em 2023, eu concluí o último ano do ensino médio. Bem, estou vivendo uma nova fase da minha vida, uma nova etapa. Eu passei de estudante para ter um momento desempregado. Eu estou estudando para passar em concurso, pretendo um dia me tornar um advogado. Mas enquanto isso, passo o dia todo na minha casa estudando, já que até o momento ainda não consegui arranjar um emprego. A minha vida, como você deve saber, mudou completamente. Antigamente passava as minhas manhãs em uma sala de aula, com os meus amigos, curtindo, conversando. E agora, eu só acordo, estudo e durmo dentro do meu quarto. A minha rotina se tornou monótona e estou simplesmente, como posso dizer, eu me sinto às vezes sozinho. A minha rotina mudou e isso tem feito um pouco de mal para a minha cabeça. Então, por sugestão de meu irmão, sugeri que eu baixasse um novo jogo que foi lançado recentemente na Steam. Ele disse para mim que para distrair um pouco a cabeça e não ficar com tanta saudade da minha vida de estudante, eu poderia baixar um jogo de terror que tem feito muito sucesso recentemente entre a galera mais jovem para me distrair um pouco e jogar. Eu sou um cara que me considero apaixonado pelo gênero terror. Eu gosto muito de filmes, livros, séries e, é claro, jogos. Então a sugestão dele caiu muito bem, caiu com uma luva. Então eu realmente fiz como ele recomendou. Mas a minha experiência não foi nada agradável. E desejo hoje compartilhar a minha história com você. Era uma quarta-feira como qualquer outra. Eu passei a manhã e a tarde toda estudando. E à noite eu resolvi descansar um pouco, relaxar a mente e me distrair para não pensar tanto na minha vida, que no momento estava, pelo menos eu considero, um pouco chata demais. Então aproveitei que estava sozinho em casa naquela quarta-feira à noite, bastante chuvosa, já que a minha família havia saído para resolver sabe-se lá o que. Então, tranquei a porta de meu quarto, desliguei as luzes, mas admito que liguei logo depois porque fiquei com medo. E entrei no jogo e comecei a jogar. Os primeiros 20 minutos foram muito tranquilos até. O jogo era muito incrível, havia uma jogabilidade muito boa, personagens excelentes e os gráficos eram de última geração. Até os 20 primeiros minutos eu não havia me arrependido de ter começado a jogar aquele jogo. Na verdade, até pensava em continuar a jogar aquele jogo por mais alguns dias, meses, quem sabe anos, porque eu realmente havia gostado dele. Mas infelizmente a experiência não foi tão agradável quanto eu imaginaria que fosse. E lá pelas 23 horas, eu resolvi desligar as luzes de meu quarto, até porque estava achando uma bobeira e completamente infantilidade da minha parte jogar um joguinho com luzes acesas. Então quis desafiar a sorte e resolvi jogar no escuro de meu quarto, iluminado apenas pela tela de meu computador. Pois bem, enquanto jogava e à medida que as horas iam passando, o ambiente ao meu redor parecia ficar mais silencioso. A tempestade lá fora ecoava como um sussurro distante. No entanto, eu não percebi o tempo passar, totalmente absorvido pelos gráficos assustadores e pela trilha sonora arrepiante daquele
incrível jogo. Enquanto eu avançava pelos níveis mais sombrios, eu comecei a notar ao meu redor alguns sons estranhos, como se fosse alguns sussurros abafados, arranhões leves, e até cheguei a ouvir risos distorcidos que ecoavam pelo quarto ao meu redor. É claro que de primeira eu ignorei tudo isso, porque associei esses barulhos estranhos ao jogo e nem fazia ideia que estes barulhos na verdade, estavam vindo do meu quarto. E finalmente, à meia-noite, algo mudou. A tela de meu computador simplesmente apagou. E nesse momento, eu olhei para o lado, para a parede de meu quarto. E com a claridade dos trovões, eu pude perceber que havia uma sombra bem no cantinho da parede do quarto. E nesse momento, eu finalmente estava consciente do ambiente ao meu redor. Senti um calafrio percorrer a minha espinha. O quarto estava frio, como se a própria escuridão se materializasse ali. Depois de uns 5 ou 7 segundos, a tela novamente acendeu, como se não havia nenhum problema acontecendo por ali. Mas o jogo, infelizmente, começou a se comportar de uma maneira estranha, mostrando até cenas que não deveriam existir. E como se a situação não fosse perturbadora o suficiente, o meu personagem que eu deveria controlar começou a agir de forma autônoma, movendo-se pelo jogo de maneira, que eu diria, perturbadora. Eu até tentei desligar o computador, mas as minhas mãos tremiam enquanto se moviam em câmera lenta. E de repente, a atmosfera do quarto mudou. As sombras tomaram forma e uma figura surgiu diante de mim. Era uma entidade obscura, com olhos vazios e um sorriso malicioso. E ela disse a mim: "Você jogou demais", sussurrou a figura, cuja voz ecoava diretamente em minha mente. Desesperado, eu tentei correr, mas estava preso em um pesadelo surreal. O quarto começou a distorcer. As paredes se contorciam como se fossem feitas de gelatina negra. A figura continuou a me perseguir, e a risada ecoava cada vez mais alto. E nesse momento, eu me vi dentro do próprio jogo, preso em um labirinto de pesadelos digitais. A cada esquina escondia terrores inimagináveis, e eu sentia a minha sanidade desmoronando. O relógio na parede marcava uma hora impossível, como se o tempo estivesse distorcido. E eu finalmente acordei. Não em meu quarto, mas em um cenário estranho e distorcido do jogo. A figura se aproximava e seu sorriso, alargando-se, ela me dizia: "Agora você é parte do jogo." Enquanto isso, as sombras me engoliam. Neste momento, eu acordei. Eu estava jogado no chão do meu quarto. Marcava exatamente 1h33 da manhã. Não havia fantasma, não havia sombra, nem sequer chuva mais havia. Então fiz o que qualquer pessoa normal faria: saí correndo ali.
Mas infelizmente a história não acabou por aí. Eu não contei à minha família o que havia acontecido, porque nem eu mesmo tinha certeza se eu tinha tido um pesadelo, uma experiência paranormal. Eu até tentei esquecer, mas acho que é impossível. E nesse momento, enquanto eu escrevo isso a você que está me ouvindo neste momento, eu vejo com a visão periférica, espreitando-se entre as bordas da janela, a mesma figura que eu vi no meu quarto naquela noite. E eu acho que ela não vai embora tão cedo.